aqui a propaganda da Pepsi. Opa. Sejam bem-vindos a mais um podcast Vai na Fé. Eu me chamo Leco, Alex, estou aqui com meus amigos. Aqui é o Tony falando, galera. Mais uma vez aqui no Vai na Fé Podcast. E com o nosso convidado especial de hoje, o pastor Ed Venas. Seja bem-vindo, pastor. Se apresente para o nosso público. Fala, minha galera. Pastor Ed Venas falando. Prazer enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Valeu. Primeiro de muitos, acredito. E vamos desenrolar uma conversa, um papo sadio aí. E antes de começar, claro, aquela rotina de sempre, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comentem aí embaixo sobre os próximos convidados, o que você quer ver no nosso programa. Vá lá também no nosso Instagram, @Vai na Fé Podcast, e venha com a gente. O criador da sigla CCC está aqui hoje com a gente também, que é Matheus, está lá no canto, a câmera dele não funcionou hoje, mas ele está aí com a gente. Hoje é só a voz. Hoje ele tá retado. Mas é isso aí, galera. CCC, curta, compartilhe e comente. Né? Então, aí. pastor, vamos lá, né? Como é lá. que o senhor tá? Como tá se sentindo? Como é que tá aí? Rapaz, eu tô muito bem, né? Tô me sentindo muito bem nesse momento. Um pouco cansado, a rotina tá muito puxada de trabalho, igreja, vida pessoal. Mas eu tenho tentado esticar a corda o máximo para me doar o máximo possível. Tem umas perguntas bem quentes sobre isso aí, porque a gente vê que o tempo, quando a gente pega o Instagram dele, vê que é corrida. Ele tá aqui no trabalho, daqui a pouco, daqui a 10 minutinhos ele já posta um vídeo, já tá na igreja, e daqui a pouco já tá em outro lugar e a gente fica pensando, rapaz, como é que esse homem ganha? É uma maratona. É uma maratona. Mas, para não delongar, a gente já vai começar falando de quem era Ed Venas antes de Cristo. Gente, Ed Venas antes de Cristo, eu nasci num lar que minha família não era cristã. Meu pai, ele tinha um envolvimento muito grande com bandas. Desculpa. E aí ele me envolveu na música, eu tinha 9 anos de idade, já fui músico de pagode, de arrocha. E tive uma vida muito complicada com isso aí. Comecei, cresci, aprendi, autodidata, minha casa tem um estúdio. E aí vi as pessoas tocando, fui me envolvendo com a música. Abandonei a gude, abandonei a raia, bola. Até hoje eu... Se envolveu só com música. Eu fiquei um pouquinho frustrado, né? Que eu vou pro bar ver os colegas jogar e não sai nada. Fico só de Em gandula. compensação, quando o senhor vai ministrar também, eles não ficam só olhando. É muito bom também isso aí. E a gente começou muito novo na música, envolvido com a música. E aos 13 anos de idade eu já tocava na noite, viajava, tinha uma vida secular. E daí começou a minha vida com a música e depois eu me converti. Tenho chegado até aqui hoje. Como foi essa conversão, né? Como foi que isso chegou pra você? Quem foi que te apresentou? Como foi? Porque a gente estava aqui, o pastor Edvan gravando e a conversão dele foi muito legal porque ele falou de algo que a gente já tinha comentado no episódio antes, que é a questão do vazio dentro, que consome a gente depois que termina uma festa, depois que consome a gente. E ele disse que naquela época ele já era ministrado, que ele chegava em casa e ficava com aquele arrependimento terrível de ter feito, de ter tido naquela situação. Aí eu queria saber o que foi que te levou a procurar Cristo, a deixar ser encontrado por ele, né? Teve alguma influência, algum episódio que você passou que te aproximou dessa convenção? Assim, a minha mãe, ela teve um episódio, sim, meus pais se separaram, eu sempre falo sobre isso, eu era muito novo. E a minha mãe buscou a Cristo, apresentaram para ela. Eu sempre, a minha vida inteira, nunca gostei de crente. Sempre achei crente muito chato. Paulo. Era Paulo, né? Era o Paulo da vida, né? Crente muito chato, diga-se de passagem, porque assim, o discurso que me chegava para eles que eram cristãos e eu não, era um discurso de inferno, né? Apresentava um Deus carrasco, um Deus miserável que vai te punir, que vai te matar, vai te levar ao inferno. Um Deus ciumento, né? Aí eu ficava dizendo, rapaz, eu não quero esse Deus. Como é que pode? O ruim, cortando, e a coisa que como a gente está conversando aqui é bem aberto, é que ainda hoje esse Deus é pregado, infelizmente. Infelizmente. E eu tenho amigos que até hoje têm essa ideia de que Deus é um Deus carrasco que vai abençoar aqueles que estão seguindo ele, mas que não pode se achegar àquele que de repente não está, né, no nosso meio. E aí acha que
o pecado vai morrer e acabou e não tem salvação. Foi um momento complicado. Daí minha mãe se converteu, foi ao culto. E como todo bom novo convertido, quer forçar, obrigar, descer na goela abaixo que as pessoas têm que ir. Ela me fez uma proposta que eu tinha 13 anos de idade para 14, uma proposta muito indecente. Ela me disse: meu filho, me peça o que você quiser e eu te dou se você for na igreja. Se fosse hoje, eu ia dizer: me dá um carro. Na época eu disse: rapaz, olha, vou pegar bem pesado com minha mãe. Paga o lanche mais caro que tiver na lanchonete. Eu vou lá na Que lanche bem pago, viu, velho? Hein, Matheus? Essa daí Que ganhou lanche bem pago. na Mega Sena. Uma dessa aí. E daí eu fui ao culto, motivado pela minha mãe, pra agradá-la muito mais. Daí ela comprou uma roupa social, coisa que eu nunca gostei na minha vida. Comprou uma roupa social e disse: se é pra ir pra igreja, tem que ir nesse padrão aqui. Estabeleceu. E eu fui ao culto pra agradá-la e, incrível que pareça, justamente o que o pastor Edvan falou, eu me encontrei no culto, sem eu nunca ter ido na vida. Sentei e disse: meu Deus, que ambiente é esse? O que é isso que está acontecendo aqui? E fui tomado pelo Espírito já, mesmo não sendo cristão, algo me tomando, eu comecei a chorar e dizer: rapaz, que lugar é esse? O que é que está acontecendo? E me deixei me envolver. Disse: rapaz, saí dali com uma paz de espírito tão grande, um refrigério na alma. E disse: rapaz, eu nunca senti isso em toda a minha vida. Eu já usei droga, já bebi, vivi uma vida promíscua e nada era igual ao que eu tinha sentido naquele dia. Daí eu resolvi: eu quero sentir mais, eu quero mais. Só que a vergonha de falar para as pessoas que tinha encontrado um ambiente, um lugar, encontrado Cristo ali naquele lugar, era muito vergonhoso você falar: eu sou cristão. Era muito preconceito entre os meus amigos. Até hoje ainda é, né? Até hoje ainda tem muito disso. Quer dizer, não é que tenha muito, né? Porque parece que, de uma certa forma, ser cristão às vezes chegou um tempo que virou até modinha. Modinha, verdade. Né? Tanto que acaba-se que os verdadeiros cristãos, aqueles que querem mesmo servir, fica ali entre o joio e o trigo e coisa. Mas é algo que ainda acontece. Infelizmente. Acontece muito. Daí eu fui ao culto e voltei. E detalhe, daquele dia em diante eu percebi que eu tinha um vazio e não sabia que tinha, né? Porque eu achava que eu era completo, que eu era pleno. Mas depois daquele dia, ao ter o encontro com Jesus ali, eu não era cristão, mas eu ia para os lugares e não me sentia mais pleno. Eu dizia: pai, não tá fazendo. Você percebeu que alguma coisa tava faltando daquele dia em diante. Eu saí daquele culto naquele dia e saí cheio. Foi só um culto, 2 horas de relógio. Eu passo a madrugada inteira em uma festa, saio, vou pra casa e tô vazio. Não é possível. Aí comecei a ficar matutando. A bebida não fazia mais sentido. Não tinha gosto, não tinha graça. Eu digo: rapaz, não tem sentido isso. Tem algo de errado. Daí eu decidi, eu falei: eu vou precisar entregar minha vida pra Jesus. E até já complementando, como foi logo após essa convenção lidar com as coisas do mundo? Porque, como você falou, você tinha uma vida na música secular, você tinha amigos no mundo, você viu uma oportunidade no mundo, por exemplo, em relação à música. Como foi, tipo, meio que deixar isso, sabe? Olha, você tocou em um assunto que eu já há muito tempo gostaria de falar. Muito tempo. No nosso meio, pra gente que é músico, é algo muito complicado. Por quê? Eu vim de um lugar que meu pai tinha muita influência em bandas de grande nome em Salvador. Meu pai trabalhou com as maiores bandas, as maiores de Salvador. Ele trabalhou diretamente na produção, trabalhou na técnica. E eu nunca tive oportunidade em grandes bandas. Eu tocava em bandas de pequeno a médio porte. Mas quando eu me converti, veio a época da escassez, porque eu só tocava, não queria mais nada. Então eu vivia do que eu tocava. Agora me converti, secou. Eu já morava sozinho, pagava um aluguel, tinha uma casa, tinha já uma vida, meio que uma obrigação já, e zerou tudo. Daí vieram oportunidades que eu nunca tive antes. Teve um cantor que hoje ele é amigo nosso, muito amigo, de Salvador, ele é muito renomado. E ele me fez um convite, falou: Ed, eu tô precisando de um tecladista, cara. Vem aqui. E eu fui.
3 meses de evangelho na época da escassez. Eu fui, porque eu tinha referências de outros cantores baianos que se dizem ser cristãos e continuam fazendo música. E eu dizia assim, eles são a minha referência, eles são cristãos. E daí eu segui esse passo. Quando eu cheguei lá, ensaiei, me preparei, tudo certo, tava tudo alinhado. Digo, rapaz, eu só vou lá ganhar meu dinheiro, é um trabalho. Só que existem coisas que o Senhor separa somente para Ele e nada mais. E se você tiver coragem o suficiente de viver o que Deus tem para você, ainda que por um curto período de tempo você viva um momento de escassez, se prepare, a abundância vai vir. E eu enfrentei esse problema, estava tocando lá de boa, só que eu já tinha sido influência para outras pessoas se converterem. Como um jovem foi na casa dos meus pais desesperadamente. Por favor, não deixe o seu filho se desviar, porque eu estou no evangelho por causa dele, eu só tinha 3 meses. Aquilo me partiu o coração. Chega a dar vontade de chorar, velho. Tipo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Mas eu, tava querendo dinheiro, tava precisando. Digo, não posso não, tô com fome. Roupa eu não tinha. Digo, e agora? Não, eu vou lá, vou continuar tocando sim, não vou sair da igreja, eu vou continuar. E tem um pastor da Paz e Vida, que ele faz um programa, o pastor João Ribe Palharim, há mais de 15 anos atrás, uns 15 anos. Eu ouvia a rádio antes de dormir, para orar. Feliz, né? Feliz. E aí, eu coloquei na rádio, dobrei o joelho, só eu e o meu radinho dentro de casa. E de repente, Deus usou a vida desse pastor lá no rádio, disse, olha, jovem, você entrou no quarto agora, fechou a porta, ligou o rádio e dobrou o joelho. Eu aí parei, digo, rapaz, que negócio é esse aqui? E aí já fiquei espantado. Rapaz, eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. Eu digo, que negócio é esse? Não é possível. É com você mesmo que eu tô falando. Rapaz, eu já comecei em lágrimas. Tem coisas que é muito direto. Verdade. E foi direto. Verdade. Você estava em um lugar e começou a falar. E ele não é um pastor que é um pastor que eu possa se dizer pentecostal, né? É um pastor mais equilibrado e tal. Não que os outros não sejam, mas cuidadoso com o que fala, como fala, para buscar base na palavra. E detalhe, aí começou a dizer, você foi lá, fez contrato, agora você vai voltar e vai desfazer tudo. Meu Deus do céu. Eu disse, meu Deus, não é possível? E ele dizia, o que eu, Deus, tenho para você é maior. Eu só tinha lágrimas, chorando, Liguei para eles, disse, não dá mais para mim, eu fiz um contrato com vocês, um voto, mas eu não posso, eu tenho algo que é maior, que é Deus agora. Ele disse, mas eu também sou cristão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu disse, rapaz, não dá para mim. E detalhe, ele estava iniciando a carreira dele na época, mas já tinha um nomezinho. E hoje, depois da música que a gente ensaiou, que ele gravou, foi um sucesso nacional. E o inimigo ficou, viu aí, rapaz? Era pra você estar lá. E eu tenho a convicção hoje no meu coração que não era pra eu estar lá, era pra eu estar aqui hoje. A glória de Deus. Muito forte, né? Muito incrível. Sabe quem que lembra? Sabe quem me recorda isso aí? A história de Rodolfo Abrantes. Isso. Que no auge ele, rapaz, dá pra mim. Reuniu a galera e falou, não quero mais. Não quero mais. Não, e o legal que isso aí foi pra 2 bandas, foi só pra um, não foi só pro Raimundos. Foi pro Rodox também. Porque, por mais que ele tinha se convertido, mas ele viu que o meio que ele tava no Rodox, que eram pessoas que ainda não vivia Cristo, não era legal. Ele simplesmente rapaz, não dá não. Não é isso. Não é esse o plano de Deus pra minha vida. E abandonou também no auge. Né? E a gente vê isso daí, a gente fica assim, caramba, meu Deus. Deus é potente. E quando você entra no seu quarto, que acontece tudo isso aí, você fala assim, quem tá falando com esse cara aí? Né? Lembra a passagem que assim que o discípulo de Jesus chega, ele fala, não, eu te vi lá na Oliveira, né? Na Oliveira. E você tava, realmente você é um israelita verdadeiro, ele, mestre, né? Se espanta. Se espantou com aquilo. Mesma sensação, cara, uma experiência dessa daí, Jesus. Né, Matheus? Né? Com a revelação dessa daí, meu amigo, você não largar tudo que você tinha antes e seguir. Pior que tem gente que acaba
também optando por não seguir, né? É, com certeza. É a opção. É a opção. E o senhor, o que o senhor acha disso, das pessoas que são cristãs, mas ainda não... É uma pergunta assim que é muito polêmica. Eu não ia fazer essa pergunta, que era pra deixar a parada bem confortável, mas graças a Deus você fez. Né? Igual coçou aqui, mas... eu foi fiquei primeiro. Assim pensando, né? Aí quando ele falou, não sei o que, porque eu ia falar sobre realmente, isso. Tipo, pra mim, eu já até conversei, acho que a gente até conversou bastante sobre isso, né? Sempre fica aquele negócio, tipo... Pô, mas é trabalho, mas... O que o senhor acha? Olha bem, eu tenho um ministério de louvor e tenho a igreja que a gente pastoreia. Criteriosamente, no meu ministério de louvor, eu ministro para as pessoas que me acompanham que Deus tem algo melhor para ela. Sim. O que eu creio é que se você pegar hoje uma caixa de isopor e decidir ser fiel ao Senhor e não doar sua música. Tem uma música baiana aqui, nossa, que diz que o canto dessa cidade é meu. Uma música baiana. Sim. O que o inimigo quer, literalmente, é pegar o que é de Deus e prostituir isso. Então, a música, ela foi criada exclusivamente para o louvor de Deus e nada mais. É isso que eu creio. A Bíblia vai dizer isso, que ele era maestro aonde? No céu. Ele cai e ele rouba algo que é do céu. E ele faz que implantar nas pessoas o entendimento que é o seguinte: poxa, eu preciso defender o pão, levar para casa. Tem pessoas que vão discordar de mim e eu respeito isso. Mas eu decidi e creio que a música, o instrumentista, o músico, ele deve entregar a música dele por completo a Deus. O que eu também acho é o seguinte: existem coisas que precisam ser estabelecidas, como, por exemplo, um músico, ele também é digno do seu salário. E, na maioria das vezes, nas congregações, não tem esse apoio, não tem essa ajuda, e eles acabam sofrendo isso. O inimigo vai e oferece coisas melhores, maiores, fama, sucesso, dinheiro, porque, assim, o investimento no instrumento, nós sabemos que até mesmo para ter uma sala como essa aqui, o investimento é alto, e você vai querendo melhorar, vai investindo. O cara, ele, além de comprar um instrumento caro, ele precisa se dedicar a estudar, a buscar novos horizontes para estar se atualizando, e ele não tem um apoio financeiro. Acaba se desmotivando. Eu tenho visto, nessa pandemia para cá, muitos amigos meus que já disseram assim: Ed, eu não vou cantar mais. Eu não quero mais. Eu não consigo mais me manter. Porque eu já vivi experiências tristes. Como, por exemplo, eu fui em igrejas de grande nome em Salvador, já sendo pastor, já tendo um ministério um pouco conhecido em Salvador, e chegar lá, a igreja não me dá uma gasolina para eu voltar, meu carro na reserva, e eu sem saber como é que eu vou voltar para casa. E a igreja disse que não tinha como me mandar um transporte, eu fui com o carro desemplacado, chegou na volta, o carro foi preso. Aí eu vou culpar o diabo por isso? Não, eu precisava de um apoio da igreja, do povo de Deus. Acontece também. E esse é o fator principal para os músicos se apoiarem na tese de que é um trabalho e que eu vou tocar lá e não interfere em nada. Então eu acho que o instrumentista, ele precisa ser consagrado somente para o louvor de Deus e nada mais. Foi algo que Ney falou isso também, que ele falou exatamente. A gente falou sobre isso uns dias atrás. Porque hoje até melhorou essa questão do investimento no músico da igreja. Mas um tempo atrás a gente sofria. Era mais difícil. Era mais difícil, muito mais difícil. Mas hoje ainda assim, existem pessoas que infelizmente não entendem. Né? A gente até comentou com o Ney que às vezes você pega aqui seu instrumento, pega um teclado, vamos dizer assim, um teclado mais simples que vai tocar aí, um Journal D, por exemplo, é R$3.000. Né? Você pega, bota suas costas, vai no metrô, e aí o cara não te dá nenhum transporte pra você voltar de Uber. Aí você fica lá meia-noite esperando, correndo o risco de ser assaltado, perder seu instrumento. A gente sabe que Deus pode dar, até em dobro se quiser. Mas naquele momento foi aquilo que Deus reservou para você. Você perde, você vai fazer o quê? É triste, entendeu? Infelizmente, isso ainda acontece. Mas, hoje, graças a Deus, a gente também tem que glorificar a Deus, que a igreja, o povo de Deus, tem acordado mais para a questão do som e ouvido que escutar tudo mais limpo, tudo mais bonitinho é muito melhor. É muito melhor. É muito bom o senhor tocado nisso, assim como o Ney tinha tocado, para que as pessoas que ainda não têm essa consciência desperte, tá ligado? De entender que tem alguém ali que
investiu, tá investindo o seu tempo, tá investindo seu dinheiro e que você tem que valorizar esse trabalho. Com certeza. Eu falo com isso com propriedade. Eu tenho músicos que moram aqui no bairro. Sim. E congregam lá com a gente. Eu tenho uma responsabilidade com Deus de pegá-los e trazê-los. E faço isso com pessoas que não tocam na nossa igreja. Tem irmãos que moram longe, que quando eu vejo um irmão no ponto, eu digo, eu vou te levar em casa? Mas é muito longe. Não, eu vou te levar. Hoje eu posso te levar, eu vou te levar. E quando eu não posso, eu dou o transporte. E um irmão uma vez queria que a banda tivesse na igreja, na nossa igreja, não tô falando da minha, que não aconteça nas outras. E chegou e falou assim, nós queremos os músicos aqui. Aí eu falei, vai buscar eles. Simples. Agora, ó, prepara um lanche quando terminar pra dar os meninos aí e tal, que é uma festa que você quer fazer. É muito ousadia. Falei, por quê? Não vou sair de minha casa pra pegar. Mas você quer uma música lá legal? Um louvor? Você quer que as pessoas estejam bem arrumadas, bem vestidas, você quer que a presença de Deus venha? Mas você poderia buscar os irmãos. Não, eu acho errado. Eu disse, só o acordoamento do menino que toca aquele negocinho chamado baixo é R$300. Você não sabia disso? Eu disse, não é possível. Eu disse, não, é possível. E às vezes troca 2 vezes no ano, viu? Não é nem uma vez a cada 2 anos, viu? Isso independente se não partir. E eu falei sobre o acordoamento do baixo. Uma coisa que não é notável. Matheus toca violão. Bateria do violão, bateria Duracell é 20 e poucos reais uma bateria. Acordoamento, se você comprar um mediano, é 50, 60 reais pro violão. Mediano, não é o que Matheus usa. O que Matheus está usando aí, que é Lix, é mais caro, né? Então, tipo, vamos parar para entender. Aí quando eu fui falando para ele, você tocou no assunto exatamente que eu falei. Eu disse, olha, o teclado custa X. A pessoa com teclado na rua, 10 horas da noite, que o culto às vezes termina 9, 9 e pouca, vai desmontar tudo para chegar em casa. Quem garante a segurança dessa pessoa? Como ela vai se sentir motivada para continuar servindo, porque todo mundo acaba o culto, entra no seu carro, vai embora e o músico tá lá. Eu já enfrentei isso até em casa. Hoje eu sou mais difícil para tocar em casamentos por conta de coisas como essa também, de não se preocupar com quem tá lá, tipo, venha tocar, eu quero minha festa linda, mas problema. Entendi. O que foi. Mas com certeza também existe as pessoas que, como um todo, também têm um diferencial, claro. E é o que eu falei, hoje a ideia da nossa igreja é outra. Quando eu não tô, eles pagam Uber, levam os meninos em casa, pegam os meninos em casa e entenderam que é dessa forma que tem que ser feito. É uma honra, né? Porque assim, tá reconhecendo o serviço dos meninos. Não é questão de ser estrela, né? É questão porque realmente há um trabalho, há um sacrifício, tudo isso. E eu acho que a igreja no Brasil em si, desde da pequenininha até a... Deveria reconhecer isso. Até o cara que, sei lá, toca violão. Tá vendo a pessoa aprendendo a tocar violão? Motiva ele. Não, rapaz. É isso. Quer tocar pro violão? Eu vou pagar um curso pra você. Você tocar violão. Você tá fazendo investimento. Isso. Eu penso dessa forma, sabia? Também. Eu penso não só na questão da música, mas eu penso em todos os âmbitos. Eu acho que a igreja tem que estar presente naquilo que as pessoas tá lá dentro e vê a possibilidade de servir, né? Lá na comunidade eu agradeço a Deus porque às vezes eu tenho uma ideia ou uma coisa assim, aí falo pro pastor, você vai fazer? Falei, vou, então faça. Entendeu? E aí ele dá aquele apoio, eu vou. Foi até a última façanha que a gente fez lá foi a pintura da igreja. Que eu cheguei pra ele, pastor, eu tava pensando nisso e tal, o que é que o senhor acha? Ele, você vai fazer? Falei, vou. Pode falar com o financeiro lá. E aí, meu irmão? Glória a Deus. Nos 45 do segundo tempo de 2020, a gente falou, vamos reformar a igreja aí. Reformou a igreja, deu tudo certo e glória foi assim. Eu fiquei regozijado porque a gente conseguiu, né? E a galera, todo mundo, principalmente a galera que fica em cima do púlpito. Eu não fico mais em cima do púlpito, né? Eu tô ficando no data. Mas pra mim é um prazer você olhar e ver tudo lindo, bonito, todo mundo bonitinho. Tá bonito, ali, tá bonito. Entendeu? Alinhado. Você fica feliz pelas circunstâncias. Realmente. Mas essa parte de música é uma coisa que realmente a gente sempre
toca. Às vezes, a gente tava vendo aqui no negócio do podcast que a maior parte da lista das pessoas que a gente quer chamar é pastor ou músico. É incrível, então cara. Tá atrelado. Tá atrelado. É pastor ou músico, é pastor ou músico. A maioria é pastor. Que a gente tá... Graças a Deus tem uns pastores músicos, tipo o senhor, que vem aqui e... É porque ser pastor e músico... Deus apanhar grato, duas vezes. Não, Deus foi grato, né? Porque 2 chamadas. É uma exigência maior. Mas vamos lá, vamos continuar pra gente não... Sobre a questão... Deixa eu abrir aqui que eu boto o retoeirinho aqui pra gente não se perder. Sobre a questão da sua ordenação e chamado pastoral. Quando foi a certeza? Como foi que deslumbrou isso? O que foi que aconteceu? Falou bem assim, não, eu tenho que cuidar de gente. Foi algo natural, né? Eu costumo falar, recentemente agora eu tenho um cliente, né, que ele tá afastado, e ele me fez essa pergunta, porque tem um amigo dele que tinha 6 meses que se converteu e já tava pastoreando uma igreja. Aí ele ficou me perguntando, que ele viu que eu era pastor, ele, como é que é pra ser pastor? E esse negócio? E assim, o entendimento que eu tenho do que é ser pastor é cuidado. Ser um pastor não é aquele que prega bem, é aquele que cuida. Então, o que aconteceu, como você falou, foi muito natural na minha vida. Por quê? O espírito de liderança está sobre a vida das pessoas, até mesmo quando elas não são cristãos. Vocês vão lembrar, por exemplo, época de escola. A professora fala, vamos reunir grupos de 5. Sempre tem um no grupo que diz assim, meu grupo é fulano, ele é líder nato, aquele cara ali. Pronto, meu babo é fulano, Betão. Tem aqueles que só vão no babo, não falam nada. Se me chamar, eu vou. Não vou armar baba nenhum. Se me chamar, eu vou. Ô, me bote no seu baba aí, né? Então, aquela pessoa já tem um espírito de liderança. Ela já desenvolve isso, ela consegue atrair e liderar as pessoas. Isso foi muito natural na minha vida. E aí, o que é que acontece? A gente começou uma igreja, o pastor Marcos, que é o nosso pastor lá, ele iniciou a igreja. Engraçado que ele me chamou para tocar na igreja dele um culto jovem. Tinha 2 jovens. Marcos é o que está no interior? Não, o que está no interior é o pastor Branco. Branco. Marcos é o pastor lá. Tinha 2 jovens na igreja. E eu, né, não vou mentir para você, na época ainda tava com o coraçãozinho um pouquinho exaltadinho, né? E aí cheguei lá com a banda, com a estrutura terrível. E aí vamos lá, rapaz. Quando chegou lá, rapaz, cadê o povo? Não é possível. Chamou a gente aqui com essa estrutura toda, mesmo de carcareco. Ficou parecendo um evento teste que a prefeitura fez, foi? E detalhe. E aí eu falei, meu Deus, eu tenho agora por obrigação de ajudar esse pastor. O meu entendimento era esse. Que eu ia ajudar ele se eu começasse a tocar naquela igreja nos dias de culto. Porque eram dias alternados da igreja onde eu congregava. E aí eu falei, pastor, vou te ajudar, véio. Vou ficar com o senhor aqui. Pode ficar despreocupado. Era eu, ele e a mulher dele no culto. Eu subia para cantar, ele sentava para ouvir a mulher. E Deus foi acrescentando. E daí que foi desenvolvendo o amor por vidas ainda maior. Eu fui entendendo, chegou um tempo que eu percebi que eu não estava ajudando ele. Eu estava me ajudando, na verdade. Porque eu, como todo ser humano, fui convocado por Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, quando eu vou a uma igreja, eu não ajudo a igreja, eu me ajudo. É a mim mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer culto no lar. Isso foi expandindo, foi crescendo. E, tipo, você entra no lar de uma pessoa para fazer um culto, é inevitável, ela chama e começa a se desabafar. E ali eu comecei a sentir a dor das pessoas. Meu Deus, o que é isso? Que sentimento é esse? Ia para casa, começava a chorar. Meu Deus, cura a vida dessa pessoa, meu Deus. Chora, eu sou bem emotivo. Chorava. E aí, de repente, começou a desenvolver. A igreja começou a crescer. E aí, eu comecei a liderar algumas coisas na igreja e foi desenvolvendo. E eu me tornei algo para as pessoas, para algumas pessoas, eu fui ordenado tem 3 anos, vai fazer 4 anos, mas eu já sirvo como pastor há 8 anos. 8 anos, eu tenho 9 anos na igreja, 8 anos eu já sirvo como pastor. E as pessoas começaram a me chamar de pastor. Uma coisa que é interessante é que se eu tiver que dizer para você que eu sou pastor, eu deixei de ser.
Recebeu aí, Ney? Receba, viu? Pastor Ney. Eu não preciso falar pra você que eu sou. As pessoas vão identificar em você um espírito de liderança, uma diferença. Pô, tem algo diferente. Quando alguém diz pra você, eu sou pastor, é porque ele perdeu a autoridade e quer mostrar pra você com o título que ela tem autoridade. E autoridade não é isso. Entendeu? E eu quero aproveitar porque ele falou desse negócio de não dizer. Quando ele foi lá na igreja, foi no domingo retrasado, desse domingo. E ele justamente pregou sobre isso, que você não precisa dizer que é crente. E eu guardei aquilo na minha mente durante a semana toda. E eu agora comecei um trabalho novo, tal, E lá ninguém sabe, tá ligado? Que eu sou evangélico e tal. Aí eu fiquei assim na minha. Mas aí não é certo pra você, não, né? Isso é impossível, não. Tipo, tá se escondendo. Não. E aí, tipo, lá de boa, assim, tava conversando com um colega lá, ele começou a contar da vida dele, eu contei assim, aí ele do nada chegou pra mim e falou, você é evangélico, né? Aí eu parei assim, como foi que você descobriu? Ele, não, seu jeito, assim. Aí na hora eu lembrei da pregação, eu até contei o pastor Edvan depois e tudo mais. Glória a Deus. E aí é bem isso, sabe, cara? Tipo, você fica com aqueles, meu Deus, que bom esse sentimento, tá ligado? Então, é um relato aqui. Deixa eu só pontuar o que você falou aí. Olha a importância. Pedro vai em um fogo, que estava sentindo frio, uma reunião que estava tendo e tinha um fogo. Ele queria se aquecer. Quando ele chegou perto de uma reunião, as pessoas começaram a olhar para ele. Você é um deles. Ele disse, não sou. Foi quando Pedro nega. Você é um deles. Você estava com eles. Você se veste como eles e fala como eles. Então, a gente começa a deixar traços. E as pessoas começam a perceber. Olharam para Pedro e conseguiram ver em Pedro a Cristo. E ele negou. Mas o que é que eu quero falar para você, para quem ouve, para quem está assistindo, vai assistir depois, que muito mais do que as nossas palavras são as nossas atitudes. Quando ele chega, ele não fala nada. Ele chegou, as pessoas disseram, você é um deles. Então, talvez pra gente, num momento bom, né? Maravilhoso ser identificado como um cristão. E num momento de ameaça. E num momento de sofrimento, de medo. Porque eu até falei, não sei se eu falei na igreja lá com vocês, eu fui no monte. E quando eu tava lá no monte, falou. O cara disse, é vocês que são... E aí ele puxou uma arma, meu amigo, e disse, e agora você morre pelo seu Deus? Eu com as pernas cambaleando. Falei baixinho, eu morro. Na verdade, o espírito já tinha saído, eu já tava na morra. Já tava aquele E esse eu morro foi tipo assim, eu me entrego. Sim, é feita a tua vontade, pai. É isso aí. Mas é uma coisa profunda. Falando sobre esse domingo em especial que eu te falei, rapaz. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tava totalmente detonado nesse dia, aquilo que você tá falando aí. E eu recebi aquela ministração. E na hora que você falou de ir pra frente, aí meu coração se envaideceu. Primeiro ponto. Por ser líder. Aí ficou aquela luta interna. Não precisa ir não, rapaz. E tal, não sei o que, na minha mente trabalhando. Não precisa não, fica aqui, você vai receber daqui mesmo. Aí quando, eu até comentei isso com minha esposa, quando eu falei, não, eu preciso, independente de eu ser líder, eu sou ser humano e eu tô sofrendo, eu tô passando por isso que ele falou aí. Aí quando eu fui dar o primeiro passo, me entregaram minha filha, aí ela ficou asvalada, aí eu falei, e agora eu faço o quê? Aí quis retroceder, eu falei, não, eu vou com ela. Aí levei ela pra frente, aí depois a menina pegou. Aí eu falei, caramba, velho. Você vê que é algo que você ama, é minha filha. E naquele momento veio pra mim, tipo, pra me frear. Pra você não ir. Pra eu não ir. Pra eu não receber aquela porção. E eu tomei muitas posições diferentes daquele dia em diante. Glória a Deus. Eu vou dizer pra você. Eu preciso melhorar muito. Eu não tô falando nem da questão de aparência, de coisa, mas eu falo internamente. O meu problema é mais interno, não é parecer pros outros. Porque, graças a Deus, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem vivido, assim, que o veterinário da minha cachorrinha, ele chegou pra mim, cara, eu não conheço um cristão igual a você. Glória a Deus. Aí eu falei, porque ele comentou, porque veio um aqui, cara, me falou tanta coisa, no final não pagou, e disse que é cristão. Você veio aqui,
fez todo o tratamento. Eu deixei você pagar depois, você pagou tudo certinho. Eu nunca vi um cristão fazer isso. Glória a Deus. Aí eu fui para analisar, porque é uma coisa simples e a gente às vezes fica se pegando nisso e infelizmente isso tem chegado para os cristãos. Né? Você até comentou alguma coisa desse tipo também, não foi? Foi. Já falou. Na pregação. E só que essa briga interna, por exemplo, minha, é algo que machuca. A pessoa que mais acompanha é Matheus, que tá todo dia comigo, e aí eu falo, velho, tô mal. Velho, tô isso. Velho, tô aquilo. Velho, toda hora eu falo. Aí, só que com aquela ministração eu falei, não, peraí. Eu preciso tomar o ar aqui. Aí eu venho tomando esse ar, esse oxigênio todos os dias e tentando decifrar, né? Na verdade, quando eu olho para alguém que me inspira a viver o evangelho, eu fico pensando, o que ele deve fazer para poder estar cheio, para estar... E aí na hora vem logo, ele ora, ele lê, ele se entrega e tal, e você não está fazendo isso. Sabe? É simples. É Deus dar uma porrada assim, você não está fazendo isso, como é que você quer? É algo assim que você fica pasmo e eu costumo falar com os meninos que às vezes eu não sinto Deus, sendo sincero, mas eu sei que Ele está perto de mim e está cuidando de mim. Glória a Deus. Eu sei profundamente que Ele está cuidando de mim. E aí, daquela administração em diante, foi que eu comecei a fazer, não, pô, mesmo que seja 5 minutos, eu vou fazer isso. E tem acrescentado gradativamente. Tem destravado coisas também. Isso, um pouquinho. Porque eu acho que tenho certeza, em 2020, 2019 para cá, 2020 mais especificamente, eu freiei a minha vida espiritual. De vez, tipo, você vem correndo e trava. E para engrenar de novo, tá difícil. Não me desviei, não saí, não foi nada disso, mas, aliás, eu diria que é aquele que tá dentro de casa, mas não reconhece o que tem, o outro filho. Entendeu? Não reconhece o que tem. Então eu tô pegando as coisas. Peraí, eu tenho isso aqui dentro de casa. Não, eu tenho. Meu pai tá aqui. Não, tal pessoa tá aqui. E o legal é que dentro disso daí, o que eu não vi em 2020, eu tô vendo agora. Eu cheguei, por exemplo, no nosso ensaio lá e aí falei, galera, não tô bem. E tipo, abração de urso. Ele não me abraçou, não. Pô, peraí, vamos orar aqui, vamos. Não é assim não, e no outro dia todo mundo perguntando como é que eu tava, ministrando em minha vida, e você sente, poxa, a galera me ama mesmo, velho. Você fica pensando assim, e você vê que isso não é no âmbito... Quando eu falei com o senhor, a primeira coisa, não, depois a gente vai começar. Aí eu fiquei assim, puxa, né? A gente vê assim que, realmente não é algo fingido. É um amor real, que não tem uma fronteira, né? Ultrapassou a fronteira e fala, não, eu só quero amar, acabou. Eu acho isso perfeito demais. Perfeito demais. E me inspira. Uma das pessoas que eu estava mais ansiosa de vir aqui era você. Glória a Deus, que honra, viu? Eu queria fazer uma pergunta, acho que eu não sei se essa pergunta é um pouco polêmica, mas é a pergunta que a gente fez para o pastor Edivan ontem sobre se existe alguma luta, porque você é um pastor meio que fora da... Muita gente como a gente, tá ligado? Um pastor jovem, um pastor que lida muito com jovens, o ambiente, e faz as coisas acontecer, as coisas acontecem na sua vida. Isso gera algum incômodo por parte da igreja? O senhor já recebeu alguma repreensão de alguns irmãos? Porque crítica, né? Crítica porque a gente está até comentando que a nossa comunidade durante muito tempo sofreu muito com isso, por ser uma comunidade pensar diferente das outras tradicionais. Você sabe que a gente já teve um apelido aqui, né? Não. Na comunidade Porta Larga. Porta Larga. Também então nós estamos juntos, né? Nossa, junto. Que legal. Pensei que era só lá. A gente já teve esse apelido aqui. Agora feriu o nosso pastor. Ele ficou profundamente ferido. Nosso pastor ficou porque ele é um cara muito sério. Eu acredito que o nosso também, ele tomou as porradas dele, né? Mas hoje, quando se fala da nossa comunidade, a galera já tem como referência todas as igrejas. Então a gente já ficou assim, tipo assim, realmente a gente tava indo pro caminho certo. Entendeu? Mas demais. A gente recebeu muito disso. E o interessante é que foi no momento que mais a gente estava ganhando alma. Eu me lembro que teve um culto que foram
38 pessoas convertidas. E aí foi que a galera largou mesmo. É porta larga, todo mundo tá indo. Tá entendendo? É porque a gente abraçava as pessoas que ninguém abraçava, tá ligado? O drogado, o cara que só vestia short, porque a gente foi criticado por usar bermuda e tal. E tipo, a gente tava nem aí. Se era essas meninas que ninguém dá valor, que critica, se era o rapaz ali que você sabe que tá andando meio errado, a gente abraçava todo mundo, não tava nem aí. Tanto que teve essa celebração, 38 almas se converteu e a maioria era dessas pessoas que realmente você sabe que é sedenta. Porque se a pessoa tá buscando auxílio nas drogas, na bebida, no sexo, em outras coisas assim, é porque você sabe que tem um vazio muito enorme dentro dessa pessoa. E às vezes criticava a gente por quê? Porque era uma igreja de jovem, uma igreja que pulava, que era alegre. Aí, uma igreja ativa. É que nem lá, né? É que nem lá, que igual, eu sei que lá igual. É a mesma coisa. Até por isso que eu fiz essa pergunta, né? Porque se o senhor já sofreu muito com isso, por ser jovem, por muitas das vezes ser do jeito que o senhor é, se divertir na rede social, se isso já veio Rapaz, até hoje, na verdade, eu vou lhe contar uma história pequena para todos nós, pra gente ter um entendimento. Eu até falo muito sobre isso. Um dia um homem, ele comprou um jumento, um senhor de idade. E ele pegou o jumento e disse, eu vou passear com meu neto hoje. Pegou a criança, o neto, e colocou em cima do jumento. E saiu puxando o jumento. O povo, quando viu ele puxando o jumento e com a criança em cima, uma multidão começou a falar, rapaz, que irresponsabilidade. Como é que bota uma criança sozinha em cima do jumento? E ele vai ali puxando o animal. Rapaz, o cara para. Se realmente, o pessoal tá certo. Subiu no jumento ele e o neto. Uma outra multidão. Rapaz, não é possível um negócio desse. Tá vendo que esse animal não vai suportar 2 pessoas, rapaz? Do bichinho. Não é possível. Ele para, desce do jumento, ele e o neto. Os dois puxando o jumento e andando. Uma outra multidão diz, rapaz, que burro. Como é que pode? Os dois a pé. Os dois a pé puxando o jumento. Ele vai, bota o menino pra puxar o jumento e ele fica sozinho em cima do jumento. Mais uma vez. Não é... Meu Deus do céu. Moral da história. Você deixa de ser pleno quando você tenta o tempo inteiro agradar o que as pessoas falam. É o que vocês vivem hoje. Vocês vivem o propósito de Deus. Mas chega um momento que você tem que dar um basta. Parar um pouco. Parar de ouvir tudo que as pessoas falam, porque nem sempre a multidão tem razão. Nem sempre a multidão tem razão. Às vezes você para dar ouvido à multidão e você frustra, você retrocede. O nível de crítica, oh meu Deus do céu, eu falo como um todo hoje. Eu consegui conquistar um espaço e luto para me manter nesse espaço, naquilo que eu já conquistei a nível de caráter, de reputação, porque quando você cuida do seu caráter, o seu caráter cuida da sua reputação. Ele vai cuidar disso. Tem pessoas que só se preocupam com a reputação e o caráter está totalmente deturpado, não adianta. Mas nem sempre você vai agradar a todos. Eu fui cantar em uma igreja, o pastor é muito meu amigo, muito mesmo. O meu pastor tem ele como pai. E ele brincando, falando, disse, rapaz, hoje em dia esses pastores, eu tinha acabado de cantar, esses pastores, esses cantores, esses não sei o que aí, fica andando com essas calças tudo apertadas, rapaz, parecendo Zezé de Camargo e Luciano. Só que eu levo tudo na esportiva. Eu dei risada, eu achei engraçado, sabe? E digo, rapaz, isso não define. Eu postei isso hoje na minha rede social e eu falo pra minha esposa sempre, não permita que as pessoas definam como vai ser o seu dia, a sua vida, o seu mês. Ainda que elas venham falar palavras que vai te ferir, é você que define. Eu recebi isso aí hoje de manhã. Eu falei isso, glória a Deus. Eu recebi. Minha esposa chegou em casa e assistiu de novo. Ela disse, rapaz, que coisa incrível. Porque tem pessoas que elas vêm enviadas para tentar definir como vai ser o seu dia. Mudar o seu humor. Aonde? Não muda mais não. Acabou. Ela vai falar o que ela quiser. Eu vou perguntar ao Senhor, Deus, tô fazendo alguma coisa errada aqui, pai? Tá ofendendo o Senhor? Porque
também a gente tem que ter esse equilíbrio. A Bíblia fala que se eu comer carne na sua frente te escandaliza, eu paro de comer na sua frente. Não vou deixar de comer. Só não como na sua frente para você não escandalizar. Mas eu não tô mais me preocupando com o que as pessoas estão falando. Tô vivendo uma vida plena em Deus. Hoje estou vivendo uma realidade. Disse tudo, pastor. Glória. Coisa boa. Hoje... Recebeu aí, Matheus? Tô recebendo. Mas aí, uma das coisas que a gente também queria falar, porque eu também acompanho o casal Venas. Eu até falei com o Matheus, será que a esposa dele vai vir? Se for vir, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Ela vir, ela vai gostar. Pronto, a parte A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Não perguntei a você? Falou ainda, poxa, velho, vai ter que pegar uma cadeira. E se ela... Pô, velho, tem que fazer alguma coisa diferente. Será que ela vai... Ficou todo preocupado aqui, mas... Eu fiquei preocupado, porque assim... A gente preparou algo especificamente para perguntar a você. E de repente, se ela visse, a gente ia ter que abrir alguma coisa, né? Apesar que essa parte que a gente vai perguntar tem a ver com ela, né? A senhora Venas. Ô, Lex, mas antes de você perguntar, eu não sei se você ainda vai perguntar isso, mas roubando a sua pergunta. Fica à vontade, fica à vontade. Aqui o editor ainda manda. Sobre ministração, né? Sobre o pastoreio. Pastor Ed, sempre flui... Caramba, peraí. Quando você falou da questão que você tava começando a falar do pastor aí, eu ia fazer isso. Ia falar isso, aí sumiu da minha cabeça e eu comentei com ele. É porque, assim... A impressão que eu tenho é que toda vez que você ministra, flui. É porque, assim... Ele é um pastor, assim, vibe alta, né? Tipo, ele já chega cheio de energia. Já chega chegando. Aí você se pergunta, sempre flui... Fica aquela interrogação assim. Porque, assim, eu acho que também parte das pessoas que estão lá pra ouvir. Mas quando você vê uma pessoa que chega com tanta energia, você fala, opa, peraí, deixa eu prestar atenção. Então isso, tipo... Mas eu vou deixar ele falar, porque senão eu vou explicar o meu ponto de vista. Não, eu vou falar, depois que ele falar, eu vou falar. Eu vou falar assim no âmbito novidade, né? Por exemplo... Se você chega em um ambiente que é algo novo, desperta na pessoa. É normal. Mas nem sempre flui. Por exemplo, uma jovem lá da nossa igreja chegou para uma outra pessoa. Uma pessoa chamou ela, uma amiga dela do trabalho. Meu Deus, lá na minha igreja vai ter Ed Venas. Nossa, eu tô com grande expectativa porque Ed é bênção e tal. Começou a falar um bocado de coisa. A pessoa fez assim... Acabaram com a minha vida. Ed lá na igreja é quarta, sexta e domingo. A gente já não aguenta mais. Foi verdade. E ela disse assim, pra gente é muito normal. Só que, também quando eu não estou na congregação, eles sentem muita falta. Porque eu falo isso muito pros meninos do meu ministério, mudando um pouquinho só pra você entender. Eu preparo o repertório de mais de 100 músicas, mas eu não estipulo o que vai ser no momento. Entendi. Eu peço a Deus para que me dê sensibilidade para o que Ele quer ouvir e o que a igreja precisa naquele momento. Então, eu fico ali, antes de ministrar, eu fico, meu Deus, e agora, Senhor? O que é que o Senhor quer? Pai, essa igreja precisa de quê? Qual a linha? Como fazer aqui? Fico ali, para tentar entender. Geralmente, o Senhor muda muito comigo, né? Às vezes a gente até faz repertório e não dá certo. Mas muitas e muitas vezes eu já saí frustrado. Porque teve momentos que não aconteceram. Só que eu fui ministrado profundamente porque eu fui me abrir com o meu pastor. Fui num grande evento, com grande expectativa e com grandes coisas, não aconteceu nada. E eu saí e disse, meu Deus, foi que houve, Senhor? Acabou o azeite? Acabaram seus mancebos? E aí ele disse assim, filho, talvez existia uma pessoa ali, uma apenas, que precisava apenas daquele momento, como foi que aconteceu naquele culto ali. E nada mais. Não é você que vai definir se foi bom ou não. O que é bom? Bom é quando as pessoas pulam, choram. Isso é bom? É aí que você tem um termômetro? Não é você que define isso. É o Senhor. Depois que eu entendi isso, a minha entrega não se define em pessoas. Sexta-feira passada teve culto na minha igreja, tinha... Vou colocar um número
médio, 10 pessoas. Minha igreja tem mais de 150, tinha 10 pessoas no culto. Foi o sobrenatural. E as pessoas lá falam sobre isso. Rapaz, porque eu não estou me preocupando com a multidão. Se tiver uma pessoa, ela entender e receber, missão cumprida. Então, o que eu acho que eu crio expectativa, não acontece no meu âmbito, mas eu acredito que pessoas são ministradas com a forma como que Deus trabalha no momento ali, entendeu? Obrigado, Matheus, por fazer minha pergunta, velho. Eu amei ouvir isso aqui, velho. Muito top, velho. Porque eu vou falar duas coisas. Primeiro, que sempre vocês vão conversando e eu vou lembrando de coisas que eu já ouvi. Eu me lembrei de Juninho Afran. Ele disse que uma vez ele foi para um evento específico e ele estava ministrando. Aí eles passam o ECAD, que chama, né? Que passa já as músicas que vão tocar e não pode tocar outra. Aí ele disse que no meio do evento Deus falou, ó, toque tal música. Aí ele, como Deus? Eu vou tocar tal música aqui agora e tal? Já passei o ECAD, não, toque tal música. Oh Deus, eu não sei o que fazer. Se o senhor quer que toque, faça acontecer alguma coisa. E aí você sabe que na troca de banda é tipo, acabou, já foi. Ele disse que terminou a última música e olhou pro lado, cadê a outra banda? Não tava. Meu Deus. Aí ele falou, gente, Deus ministrou aqui no meu coração uma música tal e tal e tal. Aí ele tocou, uma pessoa se converteu. Glória a Deus. Uma única pessoa. Glória a Deus. Aí disse que, tipo assim, ele saiu, tipo assim, meio frustrado, porque Deus pediu. Pessoa, né? Deus pediu uma música e só uma pessoa se converteu. Aí disse que muitos anos depois ele foi tocar na mesma região. Aí quando chegou lá, uma pessoa recebeu ele no camarim. Aí o cara falou, você lembra de tal e tal evento que uma pessoa se converteu? Ele lembra, sou eu, prazer. Eu sou o pastor da igreja que tá apoiando o evento aqui. E hoje eu tomo conta de 1.000 pessoas. Glória a Deus, chega a me arrepiei, glória a Deus. Aí ele disse que fez assim, meu Deus, e eu reclamando por causa de uma só pessoa? Você tá entendendo? Então, é umas coisas assim que Deus faz que a gente não consegue entender. A gente pensa, por exemplo, que é uma, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer com essa uma, né? Verdade. É como a parábola da ovelha perdida, né? Que ele deixa as 99 e vai lá atrás de uma. E outra coisa sobre isso, essa questão do fluir, a gente sempre conversa aí, Matheus, porque assim, a gente termina o culto, a gente faz uma análise do culto no outro dia. E aí, velho, fluiu, como foi tal música, não sei o que, quem foi que ministrou. E teve uma semana que foi uma campanha de quarta-feira, você teve lá também. Aí teve uma pessoa, aí a gente fez um parâmetro, né? Fez um parâmetro. Lá também. Aí acho que você foi um dos primeiros. Aí eu falei bem assim, falei pro Matheus, eu tô em dúvida, velho. Ele, qual foi? Eu falei, velho, eu não sei se é que sempre flui com Ed Venas, porque eu conheço ele, tenho né? Por ele e abro, deixa o Espírito Santo rolar e a igreja também tem isso. Ou se é porque o cara faz fluir sempre. Não foi? Olha você. Foi isso aí mesmo. Aí passou outros dias e no dia seguinte foi uma outra moça, não fluiu. E era uma pessoa que eu não conhecia, não fluiu. Aí eu falei, rapaz, eu acho que é porque eu conheço ele. Fica na minha mente, né? Aí na terceira quarta-feira foi uma outra pessoa, também que eu não conhecia, e fluiu da mesma forma que fluiu com o senhor. Aí eu fiz assim, não, foi não. É unção mesmo, unção que a galera tem, meu irmão. Que flui, que ela fluiu assim de uma forma, a igreja abraçou, se abriu, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, velho. Que a gente fica no Data Show, mas a gente fica ligado em tudo que tá acontecendo. E essa pergunta aí... Gostei, viu? Eu vou estudar e vou pedir a Deus um discernimento. Sempre flui. Eu gostei disso aí, velho. A família, né? A gente ia falar da família Venas. Rapaz. E aí, diga pra gente, o pastor Ed, ele já disse qual é o segredo aqui pra poder casar. Ser missionário. Missão. Conheceu a pastora de Conheceu missão. Na missão. Ele conheceu a esposa na missão? Foi? Na missão. Ele deixou até um conselho aqui pro nosso querido... Daqui quem não é casado, nosso não querido namora. Lucas aqui, que se ele quiser casar... Tem que ir pra missão. Tem que ir pra missão.
Gente, eu conheci a senhora Venas em um bar. Eu tocava e aí eu já tinha uma namorada incrível, né? E a minha namorada me traía muito. E eu não sabia, né? Apaixonado, primeiro amor, aquela coisa. Todo mundo falava e eu não acreditava, detalhe. E aí eu fui tocar em um bar ao lado da casa da minha esposa hoje, atual. E aí quando eu vi aquela menina passando com os cabelos vermelhos, rapaz, eu digo, que criatura é essa aí, rapaz? Eu quero ela. A expressão é essa. E eu fiquei louco, velho. Endoidei, meu amigo. Eu digo, não. E aí eu fazendo as pontes, né? Aí uma amiga dela veio até a mim e trouxe uma carta. Na verdade, a amiga dela gostava de mim, eu não sabia. E eu falando com a amiga dela, não, mas o propósito é outro. Olha, é aqui, ó. E ela fez toda a ponte. Aí eu conheci Vânia. A gente já tem 15 anos já junto. Glória a Deus. E eu conheci ela e chamei a minha namorada e falei, vou ser justo com você. Né? Eu tinha 14 anos, eu acho, 13, uma coisa dessa. E eu disse assim, eu conheci uma pessoa, quero terminar com você, porque eu quero prosseguir agora a minha vida com essa pessoa. O tempo fechou. Ela, não acredito, e fez aquela salseiro todo e de repente eu disse pra ela, não, na verdade eu não quero um momento só com essa pessoa que eu conheci. Eu não era cristão. Eu disse assim, eu quero me casar com ela. Isso não... foi profético. Eu não tenho... Até isso, eu contando testemunho lá na nossa igreja, os adolescentes, aí, o pastor Ed começou com 13 anos. Eu digo, na época eu não conhecia Jesus, não. Aqui negócio de 13 anos, aqui é 18 anos, meu amigo. E aí, a gente se conheceu, e eu tinha uma casa, daí logo foi uma coisa louca, né, que minha sogra não gostava de homem assim, né, não tinha aquela coisa com homem, aquele bloqueio. Mulher, mãe de 2 filhas, mulher, solteira, divorciada. E aí tinha já aquela resistência. E eu cheguei na casa deles, minha sogra, tem 3 mulheres aqui dentro dessa casa. Vocês precisam de um homem aqui. 13 anos. A conversa. Eu vou fazer uma... Você não tem noção? Já pensou se entrar um homem aqui, rapaz? Não pode isso não. O cara disse, não, aqui não vai entrar um menino não, aqui não... Aí um dia eu peguei a chave da minha casa e dei para um amigo, já de propósito, e fiquei lá no sofá da casa de minha sogra 11 horas pescando, 12. Ela, você vai dormir aqui hoje e nunca mais. Tá ouvindo? Eu digo, tô. Dormi lá e lá me instalei, morei, foi lá, mais de 3 anos. E assim começou a nossa vida. Legal. Coisa boa. E a pergunta que eu ia fazer... A questão da convenção foi junto? Foi. Como é que aconteceu assim? Ela... Você que levou. Isso. Como minha mãe sempre, inverteu, né? Minha sogra começou a me tratar como filho dela e a minha mãe tratar a minha esposa como filha. E eu morava com ela junto. E aí o que aconteceu? Minha mãe levava muito louvor. Eu lembro que minha esposa ficava ouvindo Deus de aliança, Deus, o tempo todo aquela música entrou. E minha esposa começou a ir visitar. De repente, a gente brigou, se separou, ela se converteu, eu me converti e a gente voltou. E aí continuou normal, tínhamos uma vida de casados, isso é muito importante. Ontem eu estava discipulando uns casais que são namorados e noivos. Eu tinha uma vida ativa, até sexualmente, com a minha esposa antes de ser casado com ela. E isso é uma coisa que para as pessoas é o normal. É o normal. Não é nada errado. Daí eu decidi me casar, separei os corpos por 2 anos. Uma coisa é você não conhecer Canaã. A terra prometida é de boa. Outra... Não conheceu ainda, não precisa... varão, você conhecer os portos... Ai, meu Jesus. o caminho onde é que segue, tudo certo, depois você fechar as portas. Meu amigo, foram 2 anos de choro, de luta para casar. Mas essa separação que nós fizemos, eu tenho propriedade, discipulo casais que quando vem com a conversa dizendo eu não suporto, eu não aguento, eu digo, quando eu não aguento, eu aguentei. Eu não sou melhor que você em nada. Você aguenta também. Separe para casar, Deus vai honrar. E eu vou te contar, no meu casamento eu não gastei R$1. Deus providenciou tudo. Porque eu decidi honrá-lo. Honrei eu e minha esposa. E aí a gente se converteu.
Nós nos casamos, de casado já temos 13 anos de casado. Então a história de vocês é até mais. É 15 anos Juntos. 3 anos nesse processo Isso. e mais 12 casados. A pergunta que eu ia fazer, basicamente, ele responde que é sobre a importância do casal ter o mesmo propósito, sabe? Como eu falei até com o pastor ontem, que no caso de Deus unir propósito, dos dois estar junto, porque o senhor é pastor e a vida de pastor é uma vida corrida, muitas vezes não tem um tempo para estar ali com a família e tal. E, tipo, qual a importância, até para as pessoas que vão casar, que têm um desejo de casar, de escolher a pessoa que vai pelo caminho... Cara, você falou uma palavrinha aí, que é um gatilho. Não é... As pessoas costumam dizer o seguinte: eu vou orar para Deus mandar meu varão, a mulher. Ou o varão diz: eu vou orar para Deus mandar minha varoa. Deus não vai mandar varoa e não vai mandar varão. Ele vai dar a você a oportunidade de escolha. E é você que tem que escolher bem. Ontem eu falei uma coisa interessante. Quando um casal tá namorando, se você chegar para sua namorada no início e ela disser assim: compra um cachorro quente ali. Aí você compra e traz um cachorro quente. Quando você vai dar para ela, você botou maionese, mostarda, ketchup. Ela diz assim, ó: pô, eu não gosto de mostarda. Aí você vai se compadecer e dizer: isso é no início. Peraí que eu vou lá trocar. Ela: não precisa não. Eu como assim mesmo. Aí fica os dois naquele clima. O tempo passa. E o que acontece? Você esquece e bota a mostarda de novo, anos depois. E traz o bendito do cachorro quente com mostarda. Mas você já sabe que você vai voltar. Quando você chega lá, ó, pode voltar. Você sabe que eu não gosto de mostarda. Tá pegando o gancho aí, Matheus? Você que tá no ovinho casado. Mas eu tô sabendo ainda, né? Não tô esquecendo ainda. Então, acontece isso. Só que o maior choque que eu tive, porque eu não tive um acompanhamento de uma boa criação, né? Que eu falo assim, a nível de educação das coisas mínimas. O meu pai me instruiu e me ensinou, foi ele que me criou mais do que minha mãe. Ele me instruiu a ser um cara de caráter, de palavra. Mas tem coisas que é responsabilidade da mãe, é ela que vai ensinar. O pai não tem, ele não sabe de tudo numa criação, são divididos. Daí, o maior choque no meu relacionamento, eu vivi choques terríveis. Já arrumei roupa para ir embora de casa, já disse que ia me separar, já tirei aliança. Várias vezes já tive esse problema. Graças a Deus, esse tempo de crise passou faz tempo. Glória a Deus. Mas as pessoas acham que o casamento, se você não se empenhar, você vai ter um casamento perfeito. Foi o que você falou. Eu busquei escolher minha esposa e ela entende o meu chamado, respeita o propósito de Deus na minha vida e acredita em mim. Então isso é muito extraordinário. Ela tem o ministério dela, eu acredito no ministério dela, invisto, independente do meu, porque tem mulheres que são levadas pelos ministérios dos homens e tem homens que são levados pelo ministério das mulheres. Mas a minha esposa, ela tem uma chamada independente da minha. Não é porque é minha esposa que ela é pastora. Sim. Não é obrigado, isso não existe. Mulher do pastor é pastora também. Não, ela tem um chamado dela específico e Deus usa ela de uma forma tão linda, mas é algo pessoal dela. Mas eu busco fazer de uma forma para poder tentar amenizar. Ela definiu, não foi eu. Toda segunda-feira eu não posso marcar nada. Dia de segunda-feira é exclusivamente dela. E ela disse: se você marcar, você vai desmarcar. Pode ficar, se eu ver sua fotinha em um cartão, ela acompanha. Ela vai lá, ó. Eu entendi agora. Eu falei: aí, pastor, segunda, vou ter ele, rapaz, segunda não dá não. É isso. Segunda não dá não, já tem um compromisso. Pegando esse gancho da questão, eu vejo que vocês são um casal divertido, né? Sim, vocês gostam de brincar e resenhar, e um faz uma parada com o outro. Isso é constante com vocês? Rapaz, em casa assim, na vida, velho, a gente não posta, eu vou dizer assim, 10% do que a gente vive junto. Porque a gente desenvolveu um relacionamento de amigos. Antes de ser casado, amigos mesmo, amigo mesmo. É cada brincadeira que eu fico olhando assim e digo: meu Deus, se as pessoas vissem isso aqui. E assim,
é tão gostoso, tão prazeroso isso e já tem motivado outras pessoas a saírem daquela coisa ritual ali que não, eu tenho que ser engessado, meu casamento tem que ser... Meu casamento é bem descontraído, é divertido, eu brinco e os melhores momentos que eu brinco com ela é quando ela tá retada. E o que eu mais gosto, que eu brinco mais... Fica mais divertido, é gostoso a brincadeira. Hoje, não, Matheus. Vou contar uma experiência. Mês retrasado, ela tava falando comigo. Eu printei até a tela e postei. Ela tava falando comigo, só que quando as pessoas estão falando comigo que eu tô no trabalho, eu não consigo responder direito. Porque são muitas pessoas falando ao mesmo tempo e eu fico doido querendo responder. Digo, meu Deus. Aí eu sou tipo direto nas palavras. Você manda um textão, eu, ok, não, vou, beleza. Depois eu falo. Aí ela não gosta. Ela não gosta. Parece que tá cortando a pessoa, né? Aí ela, você tá falando com quem aí? Ela perguntou, eu falei, ô amor, tô falando com um cliente aqui. Aí ela foi e mandou um áudio. Está falando com um cliente? Não. Eu sou Vânia Venas. Foi o maior revolução esse negócio aí, porque as pessoas falaram muito sobre isso. Da gente ter esse relacionamento de amizade, de parceria, de companheirismo, de ser brincalhão mesmo. É muito bacana. Top. E o casal Vênus pensa em colocar um Vênus, um veninho já no mundo quando. Esse é o projeto. Uma ovelhinha, né? Como o meu nome é Ed, né? Vou falar um negócio pra vocês aqui, mas eu espero que essa parte ela pule, né, quando ela for assistir. Exclusivo. Eu vou dizer uma com você, as mulheres assistem, viu? Eu sei. E Maiara assistiu o Dinei e falou, vocês desenharam com o meu nome. E assim, o nome dela é Vânia e o meu é Ed. Se for homem, diz que vai ser Edvan. Olha aí, nosso pastor, uma homenagem pra você. E se for Edvânia. Rapaz. Perfeito, cara. Não tem muito trabalho. Não tem muito trabalho. Ela tá zangada. Diz que se alguém chamar o filho dela de Edvan, ou Edvânio, ou Edvânia, ela disse que não vai gostar, não. Ai. Mas a gente pretende sim ter o nosso herdeiro, com certeza. Vou dizer uma coisa pra você, velho. É bom demais, né? Eu achei que era bom, mas é muito melhor que bom. Legal, velho. Cara, não tem coisa que pague, não. Hoje eu tava aqui na rua, aí ela me avistou de longe. Falei, papai! Aí já vem correndo, você fica tipo... Desarmou. Você desarma, você pode estar fazendo o que for, você larga, cara. É Glória muito prazeroso. Glória É algo muito prazeroso. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha feito logo no início. Rapaz, lá no início eu acho que não dava pra eu fazer, não. Mas agora a gente já tá pensando. Olha aí. O projeto. Maiores dificuldades que já passou? Perrengue, até na questão de administração, dificuldade mesmo na comunidade lá de vocês. Eu tive algumas dificuldades, né? Eu falo sobre isso assim, com tranquilidade. Não me gera dor nenhuma. Quando eu me casei, eu morava numa casa, eu falo sobre as pessoas dão risada, a casa era engraçada. Não tinha teto, não tinha nada, mas era absolutamente nada. Você sorriu também, né? Tá vendo aí, pessoal? Vocês dão risada pensando que é brincadeira, mas não é. Tipo, a casa ela tinha um telhado e 4 paredes e nada mais. Se você entender, tô falando nada. Não tinha fiação, hidráulica, elétrica, não tinha reboco, não tinha contrapiso. Era 4 paredes, uma porta escorada com a madeira, amarrada com corda. A cama ela era engradados e uma porta e um colchão. E eu enfrentei muitos problemas, né? Porque, tipo, eu não tinha perspectiva de vida, não sabia o que ia fazer, só sabia tocar. E tipo, e agora eu vou fazer o que da minha vida? Comecei ajudando um ajudante servente de pedreiro, vendendo uma coisa ali, outra ali. Fui trabalhar em Lava Jato, trabalhei um tempão em Lava Jato. E tipo, pra uma pessoa que veio da música, que já era conhecida no bairro, em Salvador, poxa, as pessoas passarem e ver o cara ali lavando o carro, tipo assim, pra muitas pessoas é humilhante. Mas eu falo pra minha esposa sempre, eu não tenho vergonha de trabalho. De nenhum modo. Pode imaginar, se você me oferecer uma proposta de trabalho pra ganhar dinheiro, eu vou, cara, não tenho besteira com emprego. Eu trabalhava honroso, mas eu vivi momentos de dificuldade de não ter um desodorante. Já passei por dificuldade de não ter uma alimentação legal, de ir para casa de irmãos para me alimentar. E isso foi doloroso muito porque mexe com o ego do homem.
Uma coisa tipo, eu ia pra casa do meu pai quando eu tinha dinheiro, eu chegava lá e pra mim, tanto faz eu tomar um café lá ou comer, nada, tô ali de boa. Mas quando eu ia precisando, na minha mente gerava um gatilho parecendo que ele sabia que eu não tinha nada. E pra mim o olhar dele era diferente, e ele estava me olhando porque ele sabia que eu tava com fome, e tipo assim, eu mandava ela pra casa da mãe dela, e eu ia pra casa do meu pai, então... E você já tava casado, no caso? Já casado. Muito difícil. Essa parte de estar desempregado, eu vivi difícil, até entender o propósito. Quando eu entendi o propósito, eu comecei a me debruçar no reino. Daí as coisas começaram a mudar. Mesmo desempregado, quando eu entendi o propósito, eu comecei a viver os melhores momentos da minha vida. Não me faltava nada. Quando eu entendi o propósito. Até eu entender, demorou um pouquinho. A gente olha assim, né, e fala assim, não, o cara... Melhor vendedor de carro. Oh, Jesus. Ele não deve nunca ter passado perrengue nenhum. Eita! Não é não? É o que aparenta. Às vezes a gente fica falando, a gente comentou isso aqui com o Ney, voltando para a questão de música, que às vezes a galera anseia ser famoso, não sei o que, e não sabe da dificuldade de ficar longe da família, abdicar de tempo, né? Cansaço de estrada, essas coisas tudo. Não consegue... É isso, às vezes vê a pessoa ali, a figura, e acha que que chegou ali... Eu tô falando por essa questão de... A gente olha pra você, mas não tem nem ideia que um dia pode ter acontecido algo do tipo, entendeu? Acha que, tipo assim... Não, o cara deve ter vindo de uma família rica. Ainda mais que ele ficava tirando foto da piscina. Eu vou tirar uma foto recente aí. Em nome de Jesus. Até o final do ano sai foto nova aí. Glória a Deus. Deus é bom. E isso serve muito como inspiração para outras pessoas, né? Porque o senhor conseguiu, né? Com certeza. Conseguiu sair dessa situação, e eu tenho certeza que muita gente vai olhar pro testemunho do Senhor e vai para frente. Glória a Deus. Para não tomar tanto mais ainda, o tempo já está terminando. Melhores momentos vividos com Cristo. Rapaz, eu vou contar uma experiência que eu tive, lembrei aqui agora, são muitas, né? Eu tava, como você falou, tem dia que eu tô para baixo, pô. É difícil acontecer, mas acontece. Assim, uma coisa que mexe muito comigo, Deus sabe, o inimigo sabe, as pessoas sabem, é ingratidão. Eu me emociono a falar de ingratidão, porque pra mim é algo que me destrói. Se você fizer algo por mim, Alex, acredite, pra você pode ser o mínimo que for, cara. Pra mim é uma dívida de gratidão eterna. Eu tenho isso comigo, eu quero te honrar de uma forma, eu quero fazer porque você me ajudou, eu não consigo. E eu falo com minha esposa isso, aí ela diz assim, ela é diferente, né? Ela diz assim, não, mas você já ajudou. Você já pagou? Não entende que... E eu digo assim, não, é em mim, Bença. Aí eu falo assim, ô Bença, eu sou assim, eu gosto de... E assim, eu já sofri muito com ingratidão das pessoas. E um dia eu tava muito triste na igreja, fui cantar em uma igreja, fui convidado para fazer uma pregação, uma ministração só para os ministros de louvor de uma igreja. Tinha 8 pessoas. A igreja é muito grande, mas eles separaram o ministério de louvor, botaram os meninos para sentar, as meninas do louvor, e eu preguei só para eles, né? E aí Deus começou a desenrolar, e de repente no final eu chamei eles para vir à frente, orei e tal, a gente orou, e Deus falou para mim assim, fala para minha igreja, para os meus filhos que estão do altar, que eu tô curando eles hoje. Eu disse, isso é uma palavra muito vaga, Senhor. Curando o quê? Ele disse, você não precisa saber. Eu tô curando, diz a eles agora que eu tô curando. E eu falei, é cura na alma. Receba aí, Deus está dizendo aqui que está curando. Receba, seja curado, seja curado. E aí liberei essa palavra, fui embora. Tempo se passou, aconteceu essa questão de eu estar frustrado, triste com algumas coisas, né? Com ingratidão das pessoas. E aí eu sentei na cadeira dessa igreja antes de receber a ministração. Geralmente tem igrejas que gostam de chamar a pessoa para ficar na tribuna, no púlpito. Nada contra, eu não gosto. Eu não me sinto confortável de estar em cima de um altar e tal. É pessoal, eu não gosto. Geralmente quando os pastores me chamam, eu digo, não, tô bem aqui, tô feliz, me deixa aqui mesmo.
Tô feliz ali. É tipo de boato, assim, tipo, a gente senta no altar, mas no chão, tipo assim, eu fico... É mais em casa. Sou eu, assim, eu sento lá no chão, aí tô feliz, mas eu tá em um lugar formal ali, assim, me bloqueia muito. E eu sentei na cadeira da igreja, baixei a cabeça e comecei a chorar. Fiquei ali falando com Deus, Senhor, como as pessoas são ingratas, Deus. A gente se empenha pelas pessoas, a gente faz, a gente dá, e não é que a gente espera nada em troca, não, mas apenas um obrigado, poxa, você me ajudou. E comecei a falar, né, chorando, comecei a chorar mesmo assim com Deus. De repente uma irmã chegou do meu lado e falou, posso falar com o senhor? Eu tava chorando, fiquei meio chateado, né? Porque a irmã pegou o fio aqui que eu tava me desabrindo com Deus e cortou assim. E eu disse, o que foi, minha irmã? Posso ajudar? Ela disse, o senhor lembra que o senhor veio aqui uma vez e o senhor falou assim que Deus estava curando? Lembra? Eu falei, eu me lembro, minha irmã. Me lembro, só foi o ministério de louvor e tal. Ela falou, foi, lembro. Ela disse, pastor, eu tava com câncer no seio. E o médico tinha determinado que eu teria que amputar, retirar o seio. E eu estava em um estado de depressão, de tristeza. Eu não conseguia tomar banho, nem tocar no seio. E naquele dia, Deus me curou e eu não sabia que Deus tinha me curado. Eu estava morrendo de dores, muitas dores, e fui para casa, fui tomar banho, tomando banho, lembrando da palavra que o Senhor tinha pregado, depois do culto, tomando banho. E Deus falou comigo no banheiro, procurador. E eu procurei, eu não estava acreditando, fui ao médico, fiz exame, e o meu médico, que estava com exame com cirurgia marcada, também não estava acreditando, não tinha nódulo, não tinha nada. Eu tô curada para a glória de Deus. Gente, eu desarmei. E até hoje eu assim, fico impactado. Porque não sou eu, jamais, o mérito não é meu. Eu sou apenas um instrumento, uma ferramenta, e me coloco à disposição de Deus o tempo inteiro. Mas você ser usado para algo desse tipo, que durante algum tempo eu passei a não mais acreditar que Deus faria essas coisas pela incredulidade do nosso coração. E vi Deus fazer através de mim, eu fiquei muito impactado. Muito, e é algo que eu conto assim com muita alegria em saber que Deus ainda é Deus e ainda opera milagre. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica... Eu tive... acho que foi até no início de 2020. Acho que foi. No início de 2020, como eu já tava meio arrasado, eu falei, eu vou pra missão. Ó, né, você? Eu vou pra missão, eu fui pro SOS. Na expectativa de dar um up. E realmente me deu, porque a incredulidade de não ver milagre, não acreditar, porque a gente sabe como é que tá. Quando eu cheguei lá, cara, meu Deus, parecia que Deus fazia assim, ó. Você não disse que não faria? Não disse que não acontecia? Quando eu vi, cara, uma mulher que já tinha mais de 6 meses trancada dentro de casa, sem abrir a porta, com depressão, sair de dentro de casa, se arrumar toda. Quando a irmã dela viu, Ed, ela não acreditou. Glória a Deus. A irmã dela, quando olhou, assim, chega a me arrepio. Quando ela olhou, ela falou, minha irmã. Aí desabou no chão chorando. O que foi que vocês fizeram? Como foi que vocês conseguiram? Diz que ela já tinha um período que ela, tipo, saiu andando e foram encontrar ela em outra cidade. Aí, quando trouxeram ela pra cá, ela se trancou e se fechou pro mundo. E aí a gente chegou lá, ministrou e tal. E o que eu achei mais legal, porque eu tava, né? Nesse momento eu tava. Eu não tava lá orando, botando a mão nela, mas eu tava intercedendo e tava vendo a coisa acontecer. E você fala assim, meu Deus, isso acontece mesmo. Glória a Deus. Faz tanto tempo que a gente não vê isso. Outro fato que eu contemplei. O cara não tinha nenhum movimento. Nenhum. Sabe o que é nenhum movimento, Ed? Ele ficava assim, ó. Tudo acontecendo, olha assim. Quando foi começar a celebração, o cara falou. Pediu pra ir pra fora. Glória a Deus. Cara, eu fiquei assim, meu Deus. E assim, as irmãs que estavam lá, passou o dia inteiro, tipo, cuidando dele, alimentando, dando carinho, conversando com ele. Ele sem responder, mas elas falando, sabe? Dando carinho. E aí quando chega na hora da celebração, ele fala. Um cara que tinha meio de tempo sem esboçar nada. Cara, eu voltei de lá, tipo assim, como é isso? Meu Deus. Como é isso? E eu acho que é essa mesma sensação que você tem, porque às vezes a gente deixa de crer porque a gente não vê isso, não tem essa... Porque
querendo ou não ter essa vivência, né? De ver todo dia um milagre, parece que Deus não tá operando um milagre. E, na verdade, tá, e a gente que não, às vezes não chega, não tem a pessoa para chegar assim, ó, naquele dia aconteceu isso. É verdade. Né? E isso é profundo. Agora a gente vai passar aqui para as últimas, né? Que é as perguntas do Instagram. E agradecer a todo mundo que enviaram suas perguntas, pastor Edvenas. Verdade. E se você tem perguntas lá para os nossos próximos programas, para os próximos convidados, pode mandar a sua pergunta aí na caixa dos stories no Vai na Fé Podcast. Lembrando que a gente deixa o Instagram aí na descrição do vídeo. Vamos deixar também o Instagram do nosso pastor aí na descrição. Você acompanha o dia a dia dele, que não é nada tranquilo, né, pastor? É uma correria. Oxi. Que legal, é muito legal. É mais, gente? Não, tô bem. Vocês fizeram aqui um pouquinho aqui uma preparação. É meio lento. Dessas bolinhas aí, Lucas, É? na moral. Ele tava reclamando aqui que vocês sempre fazem isso com ele. Deixa aqui passando fome. Deixou sempre 4 tigelas, mas não sei por que ele vai parar lá, velho. 4 tigelas aqui. É pra você, tigela. Vamos lá, vamos ver aqui. Tiago Silva, lá da Torre Forte. Abraço, Ti. Fez a pergunta aí. Abraço aí, Ti. Nosso sonoplasta. Aí, é o cara que cuida do som lá. Que quando fica bom é ele, quando fica ruim também é ele. Brincadeira, Ti. É a última vez que eu fiz uma piada aqui de sonoplasta, ele mandou um WhatsApp pra mim. Qual foi, velho, que você tá falando no seu podcast de A piada agora é que ele tá ficando careca e... Ficando? Já tá. Só falta ele assumir agora. Mas ele colocou assim, ó, pra gente não perder tempo. Como o senhor faz para administrar a carreira de cantor e com pastoreio? Os dois. Conciliar os dois. Pastoreio e cantor. Hoje eu tava com... Obrigado pela pergunta, viu, tio? Deus te abençoe. Hoje eu tava até com um amigo que há 4 semanas atrás, como todo cristão, há 4 semanas, eu enfrentando uma crise, e a minha esposa acompanha isso, e eu falo, pô, eu vou parar de cantar. Não vou cantar mais. Poxa, eu vou cuidar do povo só na igreja, porque é muito cansativo. A semana passada eu cantei todos os dias. Deus salvou pessoas, transformou, só que a matéria humana, ela cansa. Detalhe, Sansão, ele pega uma queixada de jumento e ele mata 1000 homens. Depois disso, Sansão vai se queixar com Deus, caiu, desfalecendo com sede. E ele vai até um poço chamado Enhacoré, significa fonte do que clama. E ele começa a clamar, dizer, Deus, eu matei 1000 homens agora e porventura eu vou morrer aqui de sede. Depois de uma grande peleja, de uma grande luta, de uma grande batalha, o corpo ele reage com cansaço. E por isso eu pensei, não, vou parar, vou desistir e tal. E aí, eu nesse meio tempo de querer parar e desistir, Deus levantou pessoas, convites. Eu sempre tive um sonho de viajar de avião, nunca viajei de avião e tal. Nunca fui pra fora assim, pra tão longe. E agora, no mês de outubro, já tem agenda pra Rio de Janeiro. Deus começou a soprar e assim, começou a despertar. Só que o meu pensamento é pastorear. E como um bom pastor, eu não abro mão do cuidado do povo de Deus, que Deus confiou a gente, para eu ir cantar. Eu procuro saber sempre qual é o propósito. Se não tiver propósito, eu não vou. Pergunto e tal. Então, o que foi que eu fiz? Dia de quarta, sexta e domingo, dias de culto na minha igreja, eu só saio para igrejas de amigos mesmo. Eu não saio. Eu tô lá, tô com eles. Dia de terça-feira a gente tem discipulado na igreja, dia de quinta a gente tem ensaio, reunião, a gente tem várias atividades no decorrer da semana e eu foco. É tipo assim, o sábado eu dedico para atender outras igrejas e tal. Algumas pessoas não compreendem, reclamam. Ah, mas você não pode vir domingo. Domingo eu preciso estar lá na congregação, até para eu também ser pastoreado. Tá na comunhão, é bom. Então, a separação é basicamente dessa forma. Eu cuido mais do povo do que canto. É mais o cuidado como um pastor. Eu acho isso muito, muito bacana. Principalmente essa... Na verdade, todos os ministérios antigos, né, que saíram como Diante do Trono e outros,
eles sempre tiveram esse cuidado sobre a igreja local. Domingo era na igreja. Na igreja. Sempre. É uma cultura boa. Mas tem gente que não compreende isso, não. Hoje mesmo a gente recebeu um convite recentemente mesmo, do Ministério do Teatro. Eu dou glória a Deus porque a irmã já sabia. Não, eu não vou convidar vocês pro domingo, não, porque eu sei que vocês não vêm. Mas sábado tem como vocês virem? Aí eu falei, sábado você pode confirmar aí. É bom. Tem aqui também Lai Santos. Obrigado aí novamente, Lai, pela pergunta. Valeu, Lai. Qual o maior desafio na responsabilidade pastoral? O maior desafio na realidade pastoral é você dar exemplo. Porque eu aprendi isso, eu tenho aprendido. Palavras educam, mas exemplos arrastam. Então, não é só palavras, é exemplos. Exemplo, vou dar um exemplozinho. Eu saio do trabalho, agora a realidade mudou no meu trabalho. Com o decorrer do crescimento, a empresa fez com que eu mudasse o meu horário de trabalho para ficar melhor para mim. Entre aspas, estou trabalhando agora mais. Antigamente eu pegava 10h30 e largava 19 horas. Da Paralela para o bairro onde eu pastoreio, de moto é 30 minutos cravado. Eu chego lá de moto. De carro, impossível. Dá uns 40 a 50 minutos. Dependendo do trânsito. Aí eu tinha que desenvolver técnicas de ir cortando por outro lugar para chegar. O que é que acontece? Eu passei um ano indo para a igreja com a farda do trabalho. Direto. Os membros não tinham do que se dizer assim para mim. Olha, pastor, tô cansado, cheguei do trabalho hoje. Eu digo, não é possível. O culto não deixa de acontecer, o louvor acontece, a palavra é ministrada e a qualidade do louvor e da palavra não mudou por conta do meu trabalho. Eu tenho esse cuidado de continuar na mesma dimensão, na mesma entrega. Então, é um desafio ser exemplo. Aí eu falo para eles lá na igreja, eu digo, eu quero que vocês sejam melhores do que eu. E vocês têm a capacidade para isso. Só vai fazer de uma forma. Pegue os meus erros, elimine-os e você já é um líder melhor do que eu. Siga o líder. Quando eu falo isso, siga o líder. Eu falo muito isso na rede social. Segue o líder, segue o líder. Eu falo isso, eles lá da igreja sabem, é a questão dos meus exemplos. Eu vou, eu faço. Eu não mando, eu faço. Bora, filho, bora fazer aqui comigo. Então, o meu exemplo é o maior desafio. Ser exemplo. Entendi. Reverendo Ney, pastor Ney, ó. Lembra, ele já falou aqui que quando a pessoa começa a se chamar de pastor, você já sabe para onde é que vai, né? Obrigado também pela pergunta aí. Qual o segredo para servir com alegria e como manter isso? Rapaz, Reverendo Ney, que pegada essa agora aí, viu? Eu não tenho dificuldade. Uma coisa assim que a gente definiu para servir, temos 4 pastores na nossa congregação. Cada pastor ele cuida de um departamento em específico. Isso faz com que se torne mais leve. Eu sou pastor sobre os jovens e sobre o Ministério de Louvor e sobre também o diretor financeiro na igreja. O pastor Elton é o responsável pelo pastor do ensino, discipulado, materiais, tudo é com ele. O pastor Marcos cuida da família como um todo, cuida dos pastores, dos líderes. O pastor Branco é o pastor missionário que cuida de evangelismo, missão. Fazendo assim, se torna mais leve. Então, tem pastor que fala, ser pastor você vai ver. Quando você for pastor, você vai ver como é. Porque é um fardo. É uma luta. É um preço. Até hoje eu estou esperando isso, eu não vi. E não quero nem ver. A mesma coisa a pessoa vai falar. Olha, você vai pagar um preço na oração. Peraí, gente. Vamos entender o que é oração. Oração é diálogo. É conversa. Quer dizer que eu vou ter que pagar uma luta para conversar com meu pai, que eu amo. Eu não tenho luta, eu tenho uma paixão para conversar com ele. Para analisar essas frases, era muito usado, né? Muito. Eu vou pagar um preço em oração. Vou pagar um preço essa noite lá na oração. Não tem preço, é prazer. Então, é prazeroso. Para se manter, eu não sei. Eu já tenho 8 anos aí, como eu te falei. E é 8 anos de intensidade. Eu acho que tá mais na pessoa mesmo, né? O povo também ajuda muito. O povo ajuda em si. Entendi. Eu Loiríssima, que é loura lá da comunidade também, ela fez a pergunta seguinte.
Vida de músico, pastor, sobra tempo pra família? Aí botou, entre aspas, esposa. Rapaz, o tempo é muito reduzido pra ela. Pra minha família, eu confesso que é muito, muito pouco. Eu tento compensar de outra forma, mas assim, é mais pro reino do que pra ela. E isso eu tô começando a trabalhar. Por quê? Quando você começa a levantar pessoas pra te suceder, você vai começando a ganhar um pouco mais de fôlego, de tempo pra cuidar da família. Só que você tem que ter um cuidado com tudo isso, você ter uma vida equilibrada. Por quê? Chega um determinado momento que você orou a Deus para ter um carro. Aí o cara ora, Senhor, me dá um carro, Deus. Dá um carro, Senhor. E até um pastor falou isso recentemente aí. Deus dá o carro, ele fala, Deus, eu não vou no culto não, que eu peguei o carro aqui, vou levar a família pra se divertir. Então, assim, é um cuidado que tem que ter. Hoje eu dediquei um dia, eu aprendi isso até com o pastor Wagner Tavares. Ele diz, Ed, eu tenho um dia na semana e eu tenho um dia no mês que é exclusivo para eu fazer algo diferente com minha esposa. Então, eu não fico só em casa com ela, no dia dela. Eu tenho que desenvolver alguma coisa e tem que ser diferente. Então, a gente vai tentando, vai aqui e ali. Então, a gente vai desembolando e eu vou tentando compensar nos tempos vagos que não tem agenda. Uma coisa que eu determinei também, fora a igreja, se eu não conseguir, por exemplo, estabelecer a agenda com um mês de antecedência, eu também já não marco. Já dedico pra ela. Eu falo, não, nego, não consegui, não fechou assim. Aqui é seu, a gente vai sair, a gente vai fazer. E nas férias de verdade, do trabalho e da igreja, não faz nada. Ainda é pouco, mas o tempo é mais reduzido mesmo. Maiara TF, Mai TF, né? Mai sempre presente aqui, valeu, Mai. Sempre. A galera da torre aí sempre Top, manda as velho. perguntas. Quando e como você teve certeza do seu chamado pastoral? Eu recebi muitas palavras, né? Palavras que foram liberadas. As pessoas falavam assim, Deus tem um mistério com você no altar. Deus tem um mistério com você no altar. Mas foi algo que aconteceu muito natural. Eu não sei dizer assim um tempo específico. Aconteceu muito natural, como eu falei. Eu fui jogado para ir fazer a obra e lá desenvolveu a paixão. Entendi. E aconteceu dentro da própria obra. Na verdade já tinha até respondido. Coisa boa. Mas é isso. Essa foi a nossa última pergunta, né? Viu? A gente já queria agradecer ao senhor por estar aqui, Obrigado. por ter disponibilizado esse tempo. A pastora Vênus também. Obrigado. E a gente vai querer vocês dois aqui juntos para conversar sobre casais também. Esse casal engraçado e abençoado do Senhor. Rapaz, cada resenha. Você não segue não, né? Não, mas vou seguir, Segue, claro. segue. Vou seguir. A gente vai deixar o arroba dele, vai deixar também o canal dele nas descrições. Se você quiser conhecer, né, segue ele lá, tudo certinho. E se inscreve no canal também. Então é isso. Obrigado mais uma vez. O senhor quer deixar as vocês. considerações finais? Dizer alguma coisa? Sim, eu quero agradecer. Gente, é a primeira vez que eu participo de um podcast. Estou muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Fiquei muito motivado. Um pouco de medo, é uma coisa nova, né? E com certeza acredito que esse projeto vai crescer muito. Amém. Vai abençoar muitas pessoas. Eu já queria agradecer a todos vocês que participaram, as famílias, vocês que desenvolveram esse trabalho maravilhoso. Conte sempre comigo quando precisar. Amém. Sabe que tem um amigo, Amém. tem um parceiro. Eu tô aqui. Obrigado de coração. Valeu. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez. E a gente já vai deixar tudo na descrição lá. Lembrando, uma coisa que a gente quer lembrar, a gente só fala no final mesmo, porque para não encher o saco de vocês com isso, mas a gente aqui também, como a gente nosso canal não tem 1000 inscritos ainda e também não monetiza, a gente precisa da ajuda de vocês para poder fazer isso aqui ficar melhor, né? Hoje a gente está com uma estrutura, o mínimo que a gente tem, né? Não é o que a gente queria, mas tá dando para fazer e a gente vai fazer e vai abençoar a vida das pessoas e ser abençoado, porque não se engane não, o que eu recebi aqui hoje fui bastante ministrado e eu com certeza me sinto mais abençoado que você que vai assistir esse podcast. É engraçado porque eu venho aqui esperando sempre, eu vou lá fazer as perguntas, mas sempre eu saio daqui. Tem sido uma bênção de Deus esse projeto para mim, exclusivamente, e eu agradeço a Deus muito.
Sempre quando eu chego em casa eu falo, obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de estar participando de algo assim, por receber pessoas como o pastor Ed Venas, como as pessoas que já passaram e que ainda vão passar. Então a gente vai deixar aí na descrição o número Pix, né? Pra você... Qualquer valor simbólico que você queira ajudar o nosso centavos, projeto. 10 centavos, o que você quiser, que tiver no seu coração, vontade. se você quiser doar pra gente tentar melhorar nosso equipamento, a gente vai agradecer, tá bom? Então esse foi mais um Vai na Fé Podcast com o pastor Ed Venas. E nós agradecemos a todos em nome de Jesus. Vai na fé. Vai na fé.